poema mais lindo. Madrigal, madrigal, flores de maio sorrindo. Madrigal, madrigal, eu sou sempre teu. Sou sempre teu, como o sol do outro lado lua, madrigal, madrigal, como o sol do outro lado lua, madrigal, madrigal. Eu tive a oportunidade neste final de semana de fazer uma viagem que me trouxe de retorno ao passado. Eu sempre gostei de lembrar dos fatos que fizeram parte da minha vida. E no seu passado, no caso, foi a infância. Certo. E onde tem foi? muito a ver com a profissão que eu escolhi, a de professora. E onde foi esse passado? Então, eu me lembrei de uma cidade onde eu comecei a estudar há 55 anos atrás. E surgiu a oportunidade de eu voltar nesta cidade nesses feriados agora, neste último feriado. O feriado do 7 de setembro. Isso, o feriado de 7 de setembro. E nós levamos, eu, meu irmão, a ideia havia sido dele, nós levamos nossa mãe e entramos na cidade que nós moramos e fomos visitar a casa onde nós éramos crianças e vivíamos lá. Uma casa simples, envelhecida pelo tempo. E quando nós lá chegamos, eu pedi para a moradora da casa que deixasse a gente entrar. Expliquei para ela que eu havia morado ali 55 anos atrás. Eles não acreditaram muito, mas assim que nós entramos, nós começamos a dizer para elas os detalhes que tinham naquela casa, na época do fogão a lenha, na época do poço onde a gente tirava a água, do forno onde minha mãe fazia pão, na época em que não havia asfalto e a boiada passava e entrava às vezes dentro do nosso quintal. Então foi muito emocionante. Depois desse passeio, em que eu tirei fotos também, inclusive a minha mãe mostrou até a árvore de onde ela tirava as varinhas para nos corrigir quando crianças. E a árvore estava lá. Ai, meu Deus. Mas não foram boas memórias. Não, da árvore não. Não, quando nós na época apanhávamos das nossas mães, nós achávamos que aquilo fizesse parte, era normal. Era normal, porque no caso a sua mãe era evangélica e seguia o princípio bíblico com vara. A mãe era, instrui a criança no caminho em que deve andar. E qual que era a igreja da sua mãe? Na época era a Igreja Batista. E que cidade que é essa? A cidade era Rubiácea. Que é uma cidade tão pequena, feita... É o gênero do café, uma rubiácea. Na época do café, onde o trem passava e a única coisa boa do dia que acontecia era a chegada do trem. Da tarde, que trazia as pessoas e às vezes levava... E qual que era a companhia? Era paulista? Companhia Noroeste. Noroeste. Então, depois dessa ida a esta casa, eu resolvi procurar na escola, onde eu aprendi as primeiras letras. Quantos anos você tinha quando entrou? 6 anos. E foi muito emocionante quando eu cheguei lá na escola, porque eles me disseram que a escola estava em ruínas. E era um prédio abandonado. E eu sentia um aperto no coração quando eu vi a escola. Mas mesmo assim, sendo um prédio abandonado, eu criei coragem e entrei. E a hora que eu vi o piso, o chão, um ladrilho já gasto, era como se um filme tivesse passado, sabe? Veio à minha memória como nós fazíamos para tomar lanche,
Parece que eu senti até o cheiro de pão com mortadela que eu levava. A memória faz isso mesmo, né? Muito bom. Eu vi a lousa, ela traz à tona isso. Eu vi a lousa em que minha professora escrevia. Ainda estava lá. E eu vi o corredor por onde a professora nos levava puxando pelas orelhas, porque eu era um pouco arteira na escola. Inclusive essa questão do pão com mortadela, um dia eu peguei escondido o lanche do menino e fui levada... E como é que era o lanche lá? Vocês levavam ou ganhavam? Nós levávamos. Naquela época as escolas não forneciam um lanche tão substancioso. Mas ofereciam? Não ofereciam. Então nós levávamos uma lancheirinha com o pão de casa, pão com manteiga, o pão com mortadela. Os mais abastados levavam pão com queijo, presunto. Mas eu, como não era de ter tantas coisas diferentes para comer, era o trivial. Eu achei que... E qual que era o trivial para você? Era pão com manteiga. Café com leite, pão com manteiga. E o café com leite ia na lancheirinha? Ia na lancheira e às vezes um refresco que minha mãe fazia e esse pão com manteiga. E houve um dia que eu vi que a menina tinha um lanche com mortadela e eu peguei o lanche escondido e ele comeu e alguém me viu. E aí eu fui levada à direção. E como é que a professora levou? Meu pai, que era militar, nunca gostou da história. Onde se viu eu, deveria estar dando exemplo, filha de evangélicos. E a minha mãe... Autoridade militar do município. Minha mãe me bateu, a diretora... Com a varinha lá da árvore? Com a varinha, a professora me levou pela orelha. E quando levou pela orelha? Pela orelha, lá na direção. E todo mundo disse, olha, crente, ladra. Eles falaram isso? Falaram, você experimentou na pele o que é ser execrada publicamente. E aí, de repente, eu lá nessa escola fiquei a lembrar de todos esses fatos. Ô Neuza, fazer uma pergunta, que ano que seria isso? Para a gente situar. Foi em 1960. Em 60? 1960. E a diretora ainda levava pela orelha? A professora. professora. Eu penso que já havia alguma lei, alguma coisa, no sentido de não se ter mais a punição escolar. Punição física. Punição física. Mas havia ainda professores que punham aluno na tradicionais. porta. Você nunca ficou em cima de milho, nada disso, sim? Não, mas lá tinha essa prática? Havia ameaças. De ficar no milho? De ficar no milho. E também prendiam os alunos numa salinha escura. E havia professores que beliscavam o aluno. Porque eu acho que aluno sempre foi... criança ou adolescente, criança, né? Foi sempre igual. E também havia bullying na escola, que na época a gente nem sabia. Eu, por exemplo, sofri bullying por ser evangélica, de outra religião. Porque na época, naquela cidade... Era uma pequena minoria. Muito pequena. Além de não ter igreja protestante, meu pai havia se mudado para lá, todos os alunos iam no catecismo. E você não? E eles ganhavam bala. E eu ficava na escola, não podia ir porque não era católica e não ganhava bala. Então foi quando eu resolvi comer o lanche do menino. A vingança da excluída. Um dia eu resolvi entrar no catecismo para ganhar. Você entrou no catecismo só por causa das balas. Isso foi legal. Mas escondido da mãe e do pai. Escondido da mãe. Inclusive eu saí da procissão e no meio do caminho meu pai estava lá fazendo policiamento. E ele me viu carregando uma velhinha, um santinho na mão. E eu fui retirada da procissão. Ele tirou? Falou, já para casa. Aí não é o seu lugar. Mas foi assim, muito bom ter voltado. Eu senti assim um saudosismo muito grande. Fiquei muito triste quando eu vi a escola em ruínas. A escola em ruínas e a estação ferroviária. Eu tirei foto. A cidade parou no tempo, ela regrediu, ela avançou. A cidade, no meu modo de pensar, ela está paralisada. O que eu vi lá foi um posto, eu vi um cartório, uma pizzaria
algumas vendas, e eu não vi a nova escola, eu vi o asfalto que chegou ali nesses 55 anos. Pelo asfalto. menos o asfalto, né? Algumas casas, houve o crescimento de algum bairro ali, ao lado onde passava a linha, do outro lado há umas casinhas populares, parece populares. E eu ainda brinquei e perguntei, aqui não é perigoso? Porque nós chegamos, deixamos o carro lá, e o morador falou assim, moça, aqui não tem perigo nenhum, porque os ladrões não vêm para cá, porque nós não temos dinheiro. Mas não tem nem roubo de galinha? Só se for. Há 55 anos, os presos eram ladrões de cavalo, ladrões de galinha, ladrões de arroz. E meu pai tomava conta da cadeia. O seu pai era o delegado e o carcereiro ao mesmo tempo e fazia o policiamento? Como é que era? Meu pai, ele era militar da Polícia Militar. E a Polícia do Estado de São Paulo, a extinta Força Pública. Na época ainda era Força Pública? Não era, já era Polícia Militar. Já não era mais. E ele dava policiamento na cidade com apenas 2 soldados. E os então ele era o comandante. Os presos ficavam, ele guardava os presos ali, mas era Era o que? Era uma casa, a cadeia? Como que era? A cadeia era praticamente uma casa, onde os presos ficavam, mas às vezes meu pai os soltava, porque no fundo da cadeia eles faziam uma horta. E com isso, quando eles não gostavam do bife, que vinha mal passado, meu pai recolhia os bifes e levava para minha mãe passar ali no fogão a lenha. E os presos falavam, sargento, quando eu sair daqui eu vou voltar, porque eu nunca fui tão bem tratado, eu vou roubar galinhas para voltar para cá. E foi assim a minha história. Então valeu a pena um conto de aniversário foi como se da independência, né? Voltando ao Vocês passado. comemoravam lá o 7 de setembro? A escola era tão pequena, não havia desfile, certo? Eu não sabia o que era um desfile. Você não sabia? Eu fui aprender. Só o que era procissão. Eu fui aprender o que era a vida cívica, assim. Nós cantávamos o hino nacional, hasteávamos a bandeira. Mas o desfile mesmo eu fui presenciá-lo numa outra cidade que eu morei, chamada Bauru. Isso então foi dessa cidadezinha que você foi para Bauru? Não, dessa cidadezinha, meus pais se mudaram ainda para Guaraçaí. E eu também fui a Guaraçaí. Fui rever a casa que nós moramos. E cheguei a encontrar um senhor de 94 anos que lembrou-se do meu pai. Tiramos fotos, vimos a praça, a matriz, vimos as casas em que nós moramos e o clube da época onde as pessoas dançavam. Imagine há 55 anos passados, né? E pude perguntar... Mas você dançava? Eu não, mas porque as pessoas... você era da igreja. As pessoas dançavam. E a música era importante ali na cidade. A música tomava conta. Eu fiquei tão interessada que depois, quando eu cheguei da viagem, eu procurei a história da cidade para confirmar os fatos. Ok. Você vai deixar com a gente as fotos, né? Vou deixar as fotos. Ok. Tá. Obrigado, dona Neuza. E foi esse meu depoimento. Isso te influencia no dia a dia aqui nessa escola? Esse passado escolar? Sim, porque a maneira como eu fui tratada, o modo como eu descobri a vontade de aprender, o modo como os professores me ensinavam, isso foi muito importante na minha vida. Por isso que hoje eu sou professora. Foi por isso mesmo? Você desejava ser professora desde o começo? Desejava desde o começo.
és o poema mais lindo. Madrigal, madrigal, flores de maio sorrindo. Madrigal, madrigal, eu sou sempre teu. Sou sempre teu. Como o sol do outro lado lua. Madrigal, madrigal. Como o sol do outro lado lua. Madrigal, madrigal. Sou sempre teu. Sou sempre teu. Flores de maio sorrindo. Madrigal, madrigal. Como o sol